Eu peço que a nossa irmã Giovana aumente um pouquinho aqui o retorno para mim, senão vou gritar e acabo acabando com a minha voz de vez. Gênesis 17, capítulo 7. Desculpa, irmãos, capítulo 17, verso 7, diz assim: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Fechamos nossos olhos diante do texto bíblico, oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, fala os nossos corações. Fala os nossos corações diante da tua palavra, diante daquilo que nós faremos, diante desse culto tão agradável de louvor e adoração ao Senhor. Que nesse instante o nosso coração seja terra fértil para aquilo que o Senhor tem para nós na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma cultura de profundo individualismo e nós sabemos muito bem. Ao ponto de que diversas notícias aparecem de cidades, de lugares onde pessoas demoram a serem encontradas depois de mortas na sua própria casa. Às vezes leva-se dias para encontrar-se determinada pessoa. Nós sabemos que o nosso tempo é um tempo de pessoas solitárias, de vida individual, e quando nós olhamos para a nossa fé, muitas vezes nós percebemos que ela gira em torno também, diante da nossa cultura, de questões muito pessoais. Nós olhamos para a fé como uma experiência particular, muitas vezes. Nós costumamos pensar, quando pensamos acerca da vida cristã, em termos da nossa caminhada individual com Deus. Nós falamos sobre a importância de fazer a nossa devocional sozinho. Geralmente, quando alguém vai falar de vida cristã, de fidelidade a Deus, nós somos necessariamente levados a uma vida devocional, aquele momento que nós temos em casa, sozinhos, solitários, no nosso quarto, e que de algum modo nós cultivamos ali a nossa oração particular. Desenvolvemos diante daquele momento uma experiência pessoal com Deus. Quando pensamos em vida cristã, muitas vezes pensamos nesse aspecto tão somente. E não há nada de errado em ter uma vida de oração na sua casa, meu irmão. De fato, a fé cristã possui determinada dimensão profundamente pessoal acerca de cada um de nós. Mas o grande problema diante dessa realidade surge quando nós começamos a enxergar toda a nossa relação com Deus exclusivamente através da lente do indivíduo, da lente de quem nós somos enquanto somos o que somos. O mundo em que nós vivemos tem nos ensinado a pensar dessa maneira e, por isso, nossos questionamentos sobre Deus quase sempre giram em torno de nós mesmos e da nossa própria vida. Nós perguntamos a Deus assim: o que Deus quer de mim, especialmente? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Como Deus está trabalhando no meu coração diante de determinada situação? Essas são perguntas que geralmente nós nos fazemos. E sem perceber, diante delas, nós podemos reduzir a obra de Deus às nossas experiências individuais. Mas o individualismo, meus irmãos, nos impede de perceber algumas outras verdades que as Escrituras Sagradas nos mostram muito claramente. Nós servimos a um Deus que, ao longo de toda a história da redenção, tem reunido não simplesmente indivíduos para si, mas tem reunido um povo.
Esse é o Deus do seu povo, da família, um Deus que trabalha com aspectos maiores, trabalha com famílias, trabalha com gerações, trabalha com uma comunidade que lhe pertence de alguma forma. Por toda a Bíblia nós encontramos exatamente essa linguagem plural constantemente. Jeremias, capítulo 31, verso 33, por exemplo, é o próprio Deus que declara: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Observe que no texto de Jeremias, Deus não está formando simplesmente indivíduos dispersos para Ele, mas Ele está construindo um povo para a sua glória. Nós percebemos, meus irmãos, essa realidade desde o início dos tempos. E quando nós olhamos para o texto de Gênesis, para esse livro tão maravilhoso que está diante de nós nessa noite, nós percebemos lá no capítulo 12 um chamado para Abraão. Percebemos que a promessa de Deus feita ao patriarca não se limitava à própria pessoa de Abraão. Deus promete fazer, através de Abraão, uma grande nação, abençoar não simplesmente a sua vida, mas abençoar a sua descendência. E por meio dela, por meio da descendência, por meio da família, Deus alcançaria tantas outras famílias na terra. Desde o princípio, meu irmão, a aliança de Deus possui uma dimensão comunitária, uma dimensão geracional desde o princípio. Nós chegamos ao nosso capítulo dessa noite, o capítulo 17 de Gênesis, e nós encontramos Abraão atravessando um momento bastante delicado na sua vida, na sua caminhada de fé individualmente. Abraão já havia aqui nesse momento, meus irmãos, passado cerca de 24 anos desde a promessa inicial dada por Deus para ele. Abraão aqui é um homem que já havia deixado Ur, confiando nas promessas que Deus havia feito, e agora já diante da espera do cumprimento da promessa, já carregava marcas profundas em quem ele era pela sua longa espera. O filho prometido por Deus não havia chegado ainda. E mais, o que intensificava ainda mais a espera de Abraão nesse momento era que Sara continuava estéril, mas que ambos, Abraão e Sara, já haviam, de alguma forma, tentado resolver o problema da espera com as suas próprias mãos, dando, e os irmãos sabem muito bem, origem a Ismael por meio de Agar. Aquilo que para Abraão e Sara parecia, de alguma forma, uma solução para a espera da promessa, nos mostra e mostrou a eles a incapacidade que nós temos de resolver, de entregar as promessas de Deus a nós mesmos, de produzir nas nossas próprias vidas aquilo que somente o Senhor pode realizar. Além disso, meu irmão, 13 anos haviam se passado desde o nascimento de Ismael aqui. 13 anos de silêncio, 13 anos sem qualquer registro de uma nova palavra do Senhor, ou pelo menos Abraão está quase chegando. Espera mais um pouco que vai chegar. Deus parecia em silêncio diante da promessa que havia feito. Abraão agora tem 99 anos de idade, meu irmão. Humanamente falando, o sonho do cumprimento da promessa parecia completamente impossível. O corpo já não possuía o vigor necessário para gerar filhos. Sara já havia ultrapassado há muito tempo a idade natural da maternidade
E se alguém de nós olhasse para essa situação, provavelmente concluiria que a promessa havia chegado ao seu limite máximo, que Deus talvez tivesse se esquecido daquilo que prometera. Talvez alguns de nós saibamos exatamente o que significa viver à espera de uma promessa. Abraão conhecia muito bem esse sentimento, meu irmão, mas nós servimos a um Deus que repetidas vezes nos mostra que aquilo que é impossível aos homens ainda permanece possível, ainda permanece passível ao som da sua voz, ao som das suas palavras. É exatamente nesse cenário, meu irmão, que Deus reaparece a Abraão. O Senhor não volta para cancelar a aliança e a promessa que havia feito, não volta para diminuir as suas palavras, não volta para substituir Abraão por alguém mais fiel a ele. Pelo contrário, Deus, diante de Abraão, reafirma aquilo que havia prometido, revela o seu poder, muda o nome de Abrão para Abraão, muda o nome de Sarai para Sara, promete novamente, relembra a promessa do nascimento de um filho e estabelece um sinal muito claro diante de nós e diante do próprio Abraão, de que a aliança que ele faz com o seu povo, ele certamente cumprirá. No centro de tudo isso, meu irmão, está uma das declarações mais importantes de toda a história da redenção. É o próprio Deus que diante de mim, de você, diante do seu povo diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Percebam o que Deus está fazendo diante de nós. Ele não está apenas salvando um homem, ele não está apenas individualmente compartilhando certo tipo de poder. Deus está constituindo um povo. Deus está estabelecendo uma descendência. E dessa descendência seguirá a nação da aliança e, finalmente, o próprio Messias, que haveria de salvar a todos nós. O texto, meu irmão, de Gênesis 17, convida a mim e a você a enxergar a amplitude dessa graça de Deus. O Senhor que chamou Abraão é o mesmo Deus que reúne um povo para si, que alcança os pais, as mães, os filhos e as futuras gerações. Em uma época como a nossa, meu irmão, marcada pelo individualismo, o texto de Gênesis nos lembra que a história da redenção sempre diante de Deus possuía um caráter familiar. Sempre diante de Deus possuía um caráter comunitário, geracional. E eu quero refletir rapidamente, em poucos minutos aqui nessa noite, sobre o texto bíblico diante do seguinte tema: o Deus que inclui o seu povo e a sua descendência em suas promessas. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos passar ainda aqui rapidamente por todo o capítulo 17, os 8 primeiros versos. Eu quero que você se atente bem nesse momento a esses versos, em que nós perceberemos que Deus estabelece a sua aliança pela graça. Se há uma verdade a respeito de nós e da palavra de Deus, certamente é essa, meu irmão. Nós somos constantemente expostos à realidade de um Deus que sempre deu o primeiro passo, que sempre tomou a iniciativa ao que cerne a nossa redenção, a nossa salvação. Quando nós olhamos para a fé, pela perspectiva da graça de Deus, necessariamente, meus irmãos, nós reconhecemos a ação soberana desse Deus gracioso. Tudo começa em Deus. Abraão não está diante de nós aqui nesse capítulo
nesse início, buscando uma nova revelação de Deus. Abraão não está apresentando um plano mais diante de Deus. Abraão não está nem mesmo negociando certas condições acerca daquilo que Deus havia prometido para ele. Na verdade, Abraão nem sequer fala nesse momento. O que nós encontramos nesse texto é uma realidade muito clara. É Deus quem fala. É as palavras de Deus que são capazes de gerar vida e não as nossas. É Deus quem promete, é Deus quem estabelece, é Deus quem dirige, é Deus quem toma a iniciativa. E perceba comigo no verso 2, ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. A aliança, meu irmão, que temos com Deus nunca surgiu do nosso desejo enquanto homens arrependidos que somos. Nem mesmo do próprio desejo de Abraão em se aproximar desse Deus. A aliança que nós temos com o Senhor surgiu do próprio desejo de Deus de se aproximar de nós. Ele quis, meu irmão, chegar até você. E sabe o que é isso? Isso é graça. Graça. Graça é o favor imerecido de Deus, concedido a pecadores como eu e você, a pessoas que nada possuem para dar de troca em troca. É Deus derramando o seu amor sobre aqueles que não merecem ser amados. É Deus tomando para si um povo que jamais poderia alcançá-lo por seus méritos. É exatamente essa realidade que nós encontramos aqui, meus irmãos. Como eu já disse, estamos diante de um homem cansado, velho, derrotado, marcado por fracassos, que tentou resolver seus problemas sozinhos, com as suas próprias forças, e deu muito errado. Um homem que tentou, de alguma forma, produzir a própria promessa de Deus através dos seus métodos, mas faliu. Diante de toda essa incapacidade humana, Deus demonstra que a sua fidelidade é muito maior do que a fraqueza de Abraão. E eu quero te dizer isso, pai, que me ouve nessa noite, mãe, que me ouve nessa noite. A fidelidade de Deus é muito maior do que as nossas fraquezas, como pai, como mãe, como líderes dos nossos lares. Meus irmãos, Deus sempre agiu dessa maneira através na vida do seu povo. Na relação com Deus, nunca começou por certa iniciativa nossa, sempre começou pela graça do próprio Deus. João diz, lá no capítulo 4, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É o próprio Jesus que, diante dos seus discípulos, vai dizer que não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Percebam, não estamos aqui porque nós estamos aqui, melhor dizendo, porque Deus nos chamou. Nós cremos nesse Deus porque Ele nos alcançou. Nós pertencemos a esse Deus porque um dia Ele nos adotou. Não fomos nós, meus irmãos, que estabelecemos os critérios dessa aliança. Desde o princípio, Deus te escolheu. Desde o princípio, Deus disse que haveria de estabelecer, através de mim e de você, o seu povo, a sua família. Em Cristo, meus irmãos, mais uma vez, Deus graciosamente estabeleceu uma aliança conosco por meio da cruz do Calvário. É diante dessa profundidade, da profundidade dessa graça de Deus, que precisamos compreender o significado do que faremos agora, daqui a pouquinho, do batismo. O batismo, meu irmão, jamais pode ser por nós celebrado a celebração de algo que nós fazemos para Deus. Nem mesmo quando nos batizamos adultos é assim. O batismo, meu irmão, nunca foi a celebração de certa iniciativa humana acerca de Deus. O batismo sempre foi a declaração daquilo
que Deus fez pelo seu povo. A declaração daquilo que Deus prometeu para mim e para você. A declaração daquilo que Deus cumpriu em Cristo Jesus. É exatamente por isso, meu irmão, que a nossa confissão de fé de Westminster afirma que os sacramentos são sinais do selo, da aliança da graça desse Deus e não dos nossos méritos. Não é pelos nossos méritos que nós ceiamos. Não é pelos nossos méritos que nós oramos. Não é pelos nossos méritos que nós nos batizamos. É pelos méritos de Cristo Jesus. O foco, meu irmão, nunca esteve em nós. Sempre esteve no nosso Deus. O centro da aliança não está na nossa capacidade intelectual de, em certa etapa da vida, concluir que Deus é o melhor para nós. O centro da aliança não está na força das nossas pernas, quando nós aprendemos a andar, e então nós viemos aqui, até a igreja pela nossa própria vontade, né? Essa semana o coitado do Luan sofreu com o Azaf. O Azaf estava molhando o carro, ele ainda não pode sair correndo, e o Azaf virou a mangueira para ele e molhou ele, coitado. Hoje o Luan ainda não consegue sair correndo. Está quase, né? Está quase. Mas não é as nossas próprias pernas, meus irmãos, que nos trazem a pia batismal. Não é a nossa própria convicção que nos convence de que nós precisamos desse Deus. Porque você sabe tão bem quanto eu que nós jamais compreenderíamos completamente esse Deus, ou quem Ele é. Esse Deus é inesgotável. Nós passaríamos a vida inteira conhecendo, e passaremos assim, mas ainda assim nós não chegaremos à conclusão acerca da grandeza de quem Ele é. Ele é muito maior do que nós, meu irmão. Por isso, o batismo não é a marca daquilo que nós fazemos para Deus. O batismo é a marca daquilo que Deus fez por nós. Não é a marca daquilo que eu e você, como pais, podemos oferecer ao Senhor, como às vezes a gente acha que é simplesmente uma consagração, né? Não é simplesmente a gente oferecendo os nossos filhos a Deus, mas o batismo é essencialmente a marca daquilo que Deus nos ofereceu, meu irmão. Foi Ele quem ofereceu o seu Filho para morrer no nosso lugar. O batismo não é a marca da fidelidade das nossas promessas. Deus, eu te prometo que vou fazer isso, que vou criar. O batismo é a marca da fidelidade das promessas de Deus na vida dos nossos filhos. É exatamente por isso que nós batizamos nossos filhos, porque eles estão debaixo de uma aliança que o próprio Deus estabeleceu. Foi Deus quem prometeu fazer deles o seu povo. Não fomos nós, meus irmãos. Foi Deus que tomou a iniciativa. É Deus quem pode alcançar não apenas Abraão como alcançou, mas também que alcançar a sua descendência. Da mesma forma, é Deus e não nós que alcança a vida dos nossos filhos. O batismo infantil, meu irmão, é um meio de graça, pelo qual Deus nos lembra o seu povo, que nós pertencemos a Ele desde a eternidade. E pertencemos a Ele não porque um dia nós fomos capazes de escolhê-lo perfeitamente, mas porque desde a eternidade Ele decidiu derramar sobre nós e sobre a nossa família a sua graça. Por isso, meus irmãos, meu filho não precisa crescer para que de alguma forma ele decida ser do Senhor. O Azaf não precisa crescer para dizer para mim ou para sua mãe que ele pertence ao Senhor.
o Deus que eu sirvo já é o Deus dele. Já é. Deus não será o dono do Asaf, meu irmão. Deus já é o dono dele. As promessas de Deus já repousam sobre a vida dele. A aliança de Deus já foi declarada sobre ele. E é exatamente por isso que ele recebe o sinal da aliança, é exatamente por isso que o nosso irmão Luan receberá o sinal da aliança, porque o Deus que nós servimos já é o Deus dele, não será em determinado momento, já é. Mas os versos 7 e 8 nos mostram ainda mais profundamente que Deus inclui, sim, a nossa descendência, a descendência do seu povo, nessa aliança, nessa promessa que Ele nos deu. Se é Deus, meu irmão, que começa essa aliança, nós chegamos aqui talvez àquilo que é mais significativo em toda essa nossa conversa e discussão dessa noite. O verso 7 que nós lemos nos deixa bastante claro, e eu quero que você guarde esse verso, diz, eu vou ler mais uma vez, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui, meu irmão? O que Deus está nos mostrando é que a promessa que Ele deu a Abraão não tem fim em si mesma, não tem um fim na vida de Abraão. Deus alcançou os seus filhos, alcançou os seus netos, alcançou as gerações futuras. Deus não está olhando simplesmente para um indivíduo, o indivíduo Abraão. Deus está olhando para um povo que é formado a partir da sua voz, a partir das suas palavras, a partir das suas promessas, a partir dessa realidade que o próprio Deus coloca diante de Abraão. Nós precisamos prestar atenção em algo muito importante aqui, meus irmãos. Deus não diz que a promessa se cumprirá quando os filhos de Abraão demonstrarem fé. Quando eles tiverem um tamanho ideal e demonstrarem fé, então eles serão, de alguma forma, incluídos na promessa que Deus deu a Abraão, incluídos na aliança. Deus não estabelece um princípio intelectual para pertencer à sua aliança. A aliança é para quem Deus quer que ela seja. A aliança é para um povo não formado por mim e por você, mas formado pelo próprio Deus. Deus não diz a Abraão que quando seus filhos atingirem determinada idade, então poderão perceber que devem pertencer ao seu povo. Pelo contrário, meu irmão, o que nós percebemos no texto é que Deus os reconhece como pertencentes da sua comunidade, como pertencentes da sua aliança, desde o princípio das suas vidas. Depois, eles são chamados a viver por essa fé. Foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com o povo de Israel ao longo de toda a história do povo de Deus. A inclusão na comunidade da aliança nunca esteve limitado a um sentimento de fé pessoal, meu irmão. Até porque se tivesse, você e eu sabemos o quanto essa fé seria volátil demais, instável demais. Percebam essa realidade, meus irmãos. A exigência da fé pessoal nunca foi algo que anulou o lugar que Deus concedeu aos seus filhos, aos filhos do seu povo. Na verdade, a fé pessoal é uma consequência da fidelidade de Deus às suas promessas, as promessas feitas aos pais, aos patriarcas. É porque um dia Deus prometeu uma descendência a Abraão, que eu e você hoje temos fé, e não ao contrário. Meus irmãos, isso deve nos ajudar a enxergar os nossos filhos com outros olhos. Isso deve nos ajudar a enxergar essa realidade da maneira correta.
Perceba, meu irmão, o quanto antes, o seu filho não é um pagão dentro da casa de Deus, ainda que ele seja pecador, e nós reconhecemos isso. O seu filho não deve ser tratado como um estrangeiro da aliança. Os nossos filhos não são visitantes dessa igreja. Os nossos filhos, meus irmãos, são filhos do pacto. São filhos da aliança. Os nossos filhos, meus irmãos, pertencem sim a essa comunidade visível do povo da aliança. Nós não podemos retirá-los do nosso meio. Isso, meu irmão, não significa que eles serão automaticamente salvos diante dessa realidade, até porque eu e você sabemos muito bem que batismo não salva ninguém. Não significa que eles não precisarão nascer de novo, como Jesus diz a Nicodemos. Não significa que não precisem ser de arrependimento de seus pecados. Não significa que eles não precisem crer pessoalmente em Jesus Cristo. Eles continuam a precisar de tudo isso. Isaque, filho de Abraão, precisou. Jacó também precisou. Cada um de nós aqui precisamos e continuamos a precisar dessas mesmas realidades. Chegará, meu irmão, o momento em que os nossos filhos deverão professar a sua fé em Cristo Jesus pelos seus próprios lábios. Mas desde o princípio, meu irmão, Deus trata os nossos filhos como parte do seu povo. Essa realidade não desaparece quando nós chegamos no Novo Testamento. O texto de Atos, capítulo 2, verso 39, vai dizer, Pedro vai dizer, né? Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Percebam que o pensamento do apóstolo Pedro aqui em Atos não é uma inovação teológica. Pedro está, meu irmão, repetindo a mesma lógica que Deus está estabelecendo diante de Abraão em Gênesis, a lógica da aliança, a lógica da graça. A promessa continua sendo para o povo de Deus e para os seus filhos. A nova aliança, meus irmãos, não diminui a graça de Deus. Pelo contrário, ela a amplia. Ela alcança não apenas uma nação consanguínea, homens e mulheres de todos os povos, agora em Cristo são achegados ao Pai, povos de todas as tribos, línguas e nações. É nesse aspecto, meu irmão, que a nova aliança cumpre a promessa de Deus feita a Deus para Abraão. As promessas de Deus, meus irmãos, não pertencem mais simplesmente à genealogia de Abraão, agora em Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro. Todos nós fazemos parte dessa família. Eu volto a perguntá-los, por que então nós excluiríamos os nossos filhos? Por que então, através das nossas atitudes, nós não permitiríamos que eles fizessem parte, que eles fossem marcados como povo da aliança? Em último lugar, meus irmãos, Deus confirma a sua aliança com um sinal visível. A aliança que Deus estabelece com o seu povo não é apenas de palavras, mas Deus estabelece um princípio. Deus estabelece um meio. Olhe comigo o verso 9, e a partir do verso 9 até o final do capítulo, Deus faz algo extremamente significativo para todos nós. Deus entrega ao seu povo um sinal visível de todas as suas promessas, de toda essa realidade espiritual prometida. Olhe comigo o verso 10 que diz: esta é minha aliança, que guardareis entre mim, vós e a tua descendência depois de ti, todo macho entre vós será circuncidado. É muito importante nós, nessa noite de batismo infantil, entendermos essa realidade que Deus quer nos ensinar aqui. A circuncisão, meu irmão, não cria aliança.
como nós percebemos, a aliança já havia sido estabelecida. Ela não é a criadora da aliança, a circuncisão. Ela não produz em si mesma aliança, não gera em si mesmo fé. A circuncisão não tem poder para fazer nenhuma dessas coisas, meus irmãos. A circuncisão é apenas a marca que Deus estabeleceu. Ela aponta para a aliança verdadeira. Ela aponta para a promessa de Deus. Ela é o selo visível, a marca visível dessa realidade espiritual invisível. Paulo, meu irmão, vai explicar muito claramente isso em Romanos, capítulo 4, verso 11, quando diz que Abraão recebeu a circuncisão, percebam o termo, como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso. Vocês percebem a ordem que Paulo estabelece aqui, descreve? Primeiro, meu irmão, vem a promessa, depois vem a graça, depois a palavra de Deus, depois o sinal. O sinal não produz em si toda a realidade de uma nova vida. O sinal é a confirmação visível dessa realidade já prometida por Deus. Era como, meus irmãos, se no final de todo o processo da redenção, Deus dissesse a Abraão assim: olha, para que você e seus descendentes nunca se esqueçam da promessa que eu fiz, eu vou dar a vocês um sinal visível que acompanhará a minha aliança de geração em geração. Mas a história, meu irmão, não termina simplesmente na circuncisão. Nós percebemos que diante da nova aliança em Cristo Jesus, estabelecida como princípio no Novo Testamento, nós percebemos que esse sinal da circuncisão no Antigo Testamento, que aparece aqui no texto de Gênesis, é mudado em aspecto, mas o seu significado permanece o mesmo. A administração desse sinal visível de Deus é mudada diante do Novo Testamento, mas ainda assim aponta para a mesma promessa feita a Abraão. A sombra do que a circuncisão era dá lugar à realidade plena em Cristo Jesus. O sangue que era derramado do prepúcio foi derramado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 2, verso 11 e 12, Paulo vai dizer: também nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo afirma diante de nós que os cristãos foram circuncidados em Cristo, e logo em seguida diz que foram sepultados com Cristo no batismo. Para Paulo, meus irmãos, ambas realidades pertencem à mesma lógica pactual. Ambas realidades apontam para a mesma promessa. Ambos sinais nos relembram das promessas de Deus. Ambos sinais nos mostram a aliança de Deus com o seu povo. Circuncisão e batismo, meu irmão, apontam para a necessidade que nós temos de nos purificar, da purificação de Deus, da regeneração, da união com Deus. Todas realidades que somente Deus faz e não a gente. A diferença, meus irmãos, é que a circuncisão apontava para uma obra que viria a acontecer. Era uma sombra daquilo que Cristo haveria de fazer. Mas Cristo veio, meu irmão. Cristo cumpriu essa obra. Cristo realizou definitivamente aquilo que para a qual a circuncisão apontava. Então, a partir desse novo momento escatológico, dessa nova aliança, desse novo sinal, Deus estabelece um novo sinal com o mesmo significado: o batismo. O batismo
aponta para uma obra que não virá acontecer. O batismo aponta para uma obra que já aconteceu, que já foi realizada. A circuncisão apontava para uma obra que viria a acontecer, o batismo aponta para uma obra já realizada. Por isso, meu irmão, a nossa teologia sempre entendeu que o batismo ocupa na nova aliança o mesmo lugar que a circuncisão ocupava na antiga aliança. A continuidade não está simplesmente no rito que nós fazemos, a continuidade está na aliança da qual esse rito é o sinal, é o selo. É por isso que nós não mais circuncidamos as nossas crianças, mas nós os batizamos como um selo de que eles pertencem à nossa família, de que eles pertencem à promessa de Deus, de que eles são de Deus, e Deus haverá de guardá-los. Eles são de Deus e viverão assim. Eles são de Deus e no tempo oportuno Deus os convencerá do seu pecado, do seu erro. No tempo oportuno Deus os dará a fé genuína. No tempo oportuno Deus fará a obra em suas vidas. Quando nós olhamos, meus irmãos, para essa realidade, nós percebemos que esses sacramentos são santos sinais do selo da graça de Deus, da aliança de Deus, instituídos pelo próprio Deus, para representar aquilo que Cristo fez e os benefícios da sua obra redentora nas nossas vidas. É por essa razão, meus irmãos, que nós batizamos as nossas crianças. É por essa razão que em tempo oportuno eles professam a fé. É por isso que nessa noite, tempo de alegria, nós desfrutaremos ao lado de uma família da aliança, um momento tão sublime como o batismo. O batismo do Luan não representa que de alguma forma ele é capaz de escolher a Deus, porque nem quando ele for adulto ele será, mas representa que um dia, antes da fundação do mundo, Deus já conhecia o Luan, Deus já sabia quem ele seria, Deus já havia o escolhido para si, Deus haverá de guardar o nosso irmão. Deus jamais renovou o selo da sua promessa. E aí é por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza seus filhos. Não porque nós cremos que o batismo em si mesmo salvará os nossos filhos, porque nós sabemos quem salva os nossos filhos é Cristo Jesus. Não acreditamos que exista poder na água que derramamos sobre eles. Nem mesmo cremos que eles já nascem convertidos. A confissão de fé rejeita completamente todas essas ideias. E nos ensina que batizamos os nossos filhos, porque Deus continua lidando com o seu povo da mesma forma pactual, com a mesma aliança, diante das mesmas promessas. E nós faremos isso nesse instante. Nós batizaremos nesse instante o nosso irmão, crendo que ele vai crescer cercado pelas promessas de Deus, que ele vai crescer cercado pelos meios de graça de Deus, que ele vai crescer ouvindo a palavra de Deus na sua casa, que ele vai crescer em meio às orações da igreja, da comunidade, da sua família, que em tempo oportuno ele então terá a responsabilidade de responder por meio da fé o chamado de Deus para a vida dele. O batismo, meu irmão, nunca foi para nós um substituto à conversão. O batismo sempre foi, na verdade, a demonstração da necessidade de nos convertermos. Gênesis 17 nos ensina, nos mostra um Deus que é o nosso Deus.
dizendo: eu sou um Deus que faz promessas, eu sou um Deus que reúne famílias, eu sou um Deus que chama gerações, eu sou um Deus que permanece fiel às minhas alianças. Devemos batizar os nossos filhos. Não podemos negligenciar essa realidade na nossa igreja. O batismo é Deus continuando sendo Deus de geração em geração. Moisés, no final da sua vida, no Salmo 90, vai dizer: de geração em geração, tu és Deus. Eu quero, nesse momento final, meus irmãos, fazer um apelo. Se Deus é um Deus de aliança, se Ele continua sendo Deus do seu povo, da sua descendência, então nós não podemos tratar os nossos filhos como estranhos à casa de Deus. Devemos criá-los como filhos do pacto, ensinando-lhes as Escrituras, conduzindo-os por meio da graça, lembrando-os constantemente de que Deus que existe um Deus que colocou sobre eles as promessas feitas ao patriarca Abraão. Por isso, se os seus filhos ainda não são batizados, ainda não receberam o sinal da aliança, considere, meu irmão, com sinceridade, aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Não porque o batismo vai salvar o seu filho, mas porque ele aponta para o Deus que salva. A água não é capaz de regenerar ninguém, meu irmão, mas Cristo regenera. E a marca da regeneração de Cristo é o batismo. Eu queria, nesse instante...